E aí, pessoal? Então, nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Nós já trabalhamos os testes T com amostras dependentes e trabalhamos nossos teste T com amostras independentes. E nós vimos que o teste T eles são usados para testar a hipótese que duas médias são iguais, né? Eles são usados na perspectiva de testar essa hipótese nula, né? de igualdade de duas médias. E agora nós iremos entrar, né? Nós iremos trabalhar. Nós fizemos o teste T, vimos a parte teórica e trabalhamos eles no R. Então, quem precisar, lá nos vídeos que tratam sobre R, tem também os scripts, tá, pessoal? E um exemplinho de bloco de nota para que você possa copiar e tentar, né, brincar um pouco e depois fazer isso com seus dados. E hoje nós vamos trabalhar com análise de variância, que é a famosa ANOVA ou ANOVA, e isso depende da forma que cada um quiser pronunciar, não é errado nenhum nem o outro, tá? Você pronuncia da forma que você achar melhor. Mas a ANOVA, ela é uma análise de variância que tem por objetivo testar, né, a hipótese que mais de duas médias são iguais ou se são diferentes. Mas vocês vão observar que a lógica da ANOVA e a lógica do teste T é muito parecido, né? Não tem muita diferença na lógica desses dois, né? Mas a gente vai observar aqui que existe só umas pequenas, principalmente na parte do pressuposto, que difere um pouquinho, tá? Mas vamos começar agora entendendo um pouquinho da ANOVA para a gente poder depois partir para a nossa aula prática no R, tá? Então, a primeira coisa que você vai observar aqui, ó, tá, ó, que a escolha do teste T e da ANOVA ela é igual, né? Porque você vai ter uma variável, a variável resposta é quantitativa e a variável explicativa ela é categórica, tá? Assim como o teste T. Então, o que difere entre os dois é que o teste T compara duas médias, tanto para o teste T para amostras pareadas ou como para amostras dependentes. E aqui nós temos para amostras dependentes ou independentes, e a ANOVA vai comparar mais de duas médias, tá? Os pressupostos, né, para utilização da ANOVA, ele vai partir, primeiro, aquele mesmo velho pressuposto, né, que as amostras precisam ter sido coletadas de forma independente. Isso eu já venho falando em algumas aulas, né, então você já sabe o que são amostras independentes. Você tem que ter uma homogeneidade de variâncias, tá? As suas variáveis, elas precisam, as variáveis quantitativas, né, elas precisam ter uma homogeneidade de variância. E na ANOVA, a gente viu lá que nós testávamos a normalidade de cada variável no teste T. Aqui na ANOVA, a gente vai testar a normalidade dos resíduos, tá? Não testamos mais a normalidade para cada variável resposta. A gente testa a normalidade dos resíduos. Mas daqui a pouquinho vocês vão entender melhor o que são esses resíduos, tá? Mas o pressuposto para você fazer uma ANOVA é testar a homogeneidade de variância e também verificar a normalidade. Mas nesse caso, você não verifica a normalidade da variável resposta, você vai verificar a normalidade dos resíduos dessa variável resposta, tá? Então, isso é os pressupostos. A gente poderia ir direto para a análise, pessoal, mas eu acho interessante a intenção não é ensinar você a calcular, né, sair daqui um matemático, um estatístico, mas a intenção é de ver como o cálculo funciona para que você possa usar essas análises com mais propriedade. Melhor do que você ir lá para frente do computador e fazer análise e você entender a lógica matemática que está por trás disso. Então, nós vamos ver como o cálculo é feito, mas não na perspectiva que você aprenda a calcular à mão, mas na perspectiva que você entenda a lógica matemática que está por trás da análise para que você possa se apropriar dessa análise e fazer os seus testes de hipótese com mais propriedade, tá? Então, a intenção de mostrar de como que ocorre o cálculo da ANOVA é nesta intenção, tá? Então, eu vou partir do pressuposto de um exemplo para que a gente possa entender um pouco esse cálculo, tá? Então, vamos pensar assim, pessoal. Eu fui lá numa área, tá? Numa área inundada, que alaga, e eu observei que tinham 3 espécies. Pense numa planilha cheia de capim, tá? Natural, essa pastagem natural.
e eu observava que espaçadamente, né, de forma isolada, tinham 3 espécies lá. Uma é a carnaúba, que é a Copernícia prunífera, tá? A outra espécie é a lixeira, que é a Coratella americana, e a outra espécie é o mocó, que é a Luxemburgia auriculata, que ficavam dispersos nessa área. E aí, tá, eu começo a observar que essas plantas, elas formam pequenas nucleações nessa paisagem, formando pequenas moitinhas de vegetação lenhosa, né? No entorno delas, a gente observa somente vegetação herbácea e graminosa. E debaixo da copa dessas plantas, a gente começa a observar pequenas nucleações de vegetação lenhosa, que difere dessa área de entorno. Então, o que foi feito aqui, tá? Vamos supor, então, que o pesquisador, dentre algumas hipóteses que ele levantou, pode ser que ele queira saber se é diferente, tá? O número de espécies lenhosas, tá? Como na área aberta, fora da copa, só tem capim e herbácea, o pesquisador queira saber se alguma dessas espécies elas favorecem, né, a riqueza, né, o aumento da riqueza local de espécies lenhosas. Então, a intenção, ou se elas contribuem de forma uniforme para essa riqueza de espécies lenhosas. Então, ele vai lá debaixo selecionou 10 indivíduos de carnaúba, 10 indivíduos de lixeiras e 10 plantas de mocó. Então, 10 plantas para cada um, e fez o levantamento de espécies lenhosas, né, sob a copa dessas espécies, tá, ó, que estão sob a influência dessa copa. Então, nós temos 3 tratamentos, cada uma planta seria um tratamento ou um grupo, tá, pessoal? Um grupo 1, grupo 2, grupo 3, um tratamento 1, tratamento 2, tratamento 3, poderia ser tratado dessa forma. Então, nós queremos verificar a diferença das médias de espécies entre os grupos, tá? Entre os grupos. E cada grupo é composto por 10 unidades amostrais, né? Esse conceito de unidade amostrais é bem conhecido já de vocês. Então, nós temos aqui 3 médias e nós já vimos também que médias são parâmetros. Então, nós queremos comparar esses 3 parâmetros aqui, tá bom? Então, nós temos 3 tratamentos ou 3 grupos e a hipótese nula é que não existe, né, diferença nas médias de espécies entre os tratamentos ou entre os grupos, e para isso foi feita uma amostragem, né, de 10 indivíduos, né, sobre a copa, levantamento de espécies lenhosas sobre a copa de 10 indivíduos, sendo que cada indivíduo, né, de carnaúba, cada indivíduo de lixeira e cada indivíduo de mocó seria unidade amostral. Então, nós iremos proceder agora para testar se essas médias realmente são iguais, tudo bem? Ou seja, testando a hipótese nula. Então, vamos pensar, então, pessoal, que esses dados aqui estão representados, tá, pessoal? Só para a gente, em forma abstrata aqui, né, que cada pontinho desse fosse um número de espécies, tá? Ó. Então, aqui para carnaúba, tá? Ó, cada um aqui é o número de espécies para a espécie 1, 2, 3, e aí o indivíduo 1, 2, 3, até o 10º. A mesma coisa para a lixeira e a mesma coisa para carnaúba, para mocó, tá? Então, vamos supor que a plotagem daqueles dados fosse vista dessa forma aqui. Tá? Então, aqui está a distribuição do número. Aqui poderia ser as espécies, que é uma variável qualitativa, né? E o número de espécies, que seria uma variável quantitativa. Tudo bem? Então, vamos observar aqui, pessoal, a primeira coisa, né? Ó, vamos pensar nisso aqui. Ó. Qual que é a hipótese nula? A gente já viu que a hipótese nula é aquela hipótese mais simples, que não existe diferença entre as médias, ou seja, que as médias de número de espécies entre a copa de carnaúba, lixeira e mocó, elas são iguais. Isso é a hipótese nula, e a gente viu que no teste de hipótese a gente testa a hipótese nula. Então vamos começar a entender aqui, pessoal. Ó, se a hipótese nula fosse aceita, tá? Se a hipótese nula, se as médias realmente não são diferentes, quais seriam os valores da média de cada média assim, ó, para essa média geral? Essa média geral, pessoal, foi feita a somatória do número de espécies de todos, tá? De todas as unidades amostrais e tirado uma média, ou seja, somar os 30 pontos e dividir por 30, né? Faz a somatória e divide por 30. Então, aqui eu tenho uma média geral. Se a hipótese nula fosse aceita, só para a gente começar a entender como que a nova é um cálculo bem interessante. Se eu calculasse uma média geral, ou seja, as 30 unidades amostral, e se essa média fosse igual a essa outra média, se essas médias fossem igual,
Se eu comparasse essa média de Carnaúba com a média geral, seria igual ou seria diferente? Se a hipótese nula fosse aceita, a tendência é que essa média, a diferença da média de Carnaúba para a média geral, é que fosse muito baixa ou não houvesse diferença. Olha que legal, tá vendo? Ó? É uma primeira lógica para a gente entender. Agora, se as médias, tá, pessoal, fossem diferentes, a tendência é, se eu calculasse uma média geral, a média de Carnaúba fosse diferente, né? Bem diferente da média geral de Lixeira e de Mocó. Então, se a hipótese nula fosse aceita, a tendência é que as médias, né, de cada grupo, de cada tratamento, seja diferente da média geral. Então, é uma primeira sacadinha bem importante que nós temos para entender uma nova. Tá, ó. Então, olha só, pessoal. Então, se eu tenho isso aqui, então, para a minha hipótese nula ser aceita, a minha média de cada tratamento ela tem que diferir dessa média geral. Tá? Agora, se ela for parecida, a tendência, né, que a hipótese nula seja aceita. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é a soma dos quadrados totais. O que é essa soma dos quadrados totais, pessoal? Eu vou pegar cada ponto desse aqui, então, para cada tratamento, e vou subtrair da média geral. Tá? Isso é a soma dos quadrados totais. Eu vou fazer isso para Carnaúba, tá? Eu vou fazer para cada ponto, tá, pessoal? Se vocês lembrarem, isso lembra o cálculo de variância, né? Lembra que o cálculo da variância, a gente subtrai cada valorzinho da minha amostra da média geral. E o que a gente espera aqui, pessoal? Que tenha... eu tenho certeza que agora vocês já estão sacando que se realmente... O que eu vou esperar numa nova? Primeiro, que se as médias forem iguais, a tendência é que quando eu subtrair, tá, ó, a média de um grupo da média geral, não vai ter diferença. E se elas forem diferentes, a tendência é que quando eu tirar, né, subtrair a minha média de um experimento da média geral, que seja grande essa diferença. Então, eu espero que tenha diferença, né, entre a média geral de cada experimento da média geral. E será que eu preciso que tenha uma grande variação dentro do grupo aqui, pessoal? Será que eu vou querer que tenha muita variação aqui? Obviamente não. Eu quero que varie entre os grupos, certo? Mas dentro do grupo, lembra que eu falei lá, quanto maior a amostra, a tendência é que dentro do grupo tenha uma baixa variação. Quanto mais eu amostro, mais eu vou coletando dados que estão próximos da média. Então, o que eu vou esperar é que aqui tem uma baixa, dentro do grupo eu tenho uma baixa variação e entre os grupos eu tenho uma grande variação. Essa é a grande sacada da nova. Mas a gente vai observar, pessoal, que essa soma dos quadrados totais que eu estou mostrando para vocês aqui, tá vendo? Eu vou fazendo ponto por ponto, tá? Ó. Eu vou fazer tudo, eu vou tirar esse ponto da média geral, esse da média geral, esse da média geral. Eu vou tirar todos os pontos para Carnaúba, para Lixeira e para Mocó. Isso, então, pessoal, é chamado de soma dos quadrados totais. Mas nós vamos ver aqui agora, pessoal, que essa soma dos quadrados totais, elas vão ser divididas em dois componentes, que isso é importante para a gente entender a variação que existe dentro de comparações de média. A gente vai ver, e um desses componentes que a gente vai observar aqui é o famoso resíduo. Tá, ó. Mas a gente vai entender mais aqui, a pouquinho à frente o que é esse famoso resíduo. Tá? Mas então, pessoal, ó, qual que é a grande sacada, então? Voltando aqui. Se as médias fossem iguais, voltando, só para a gente ficar bem claro. Quando eu subtraísse, tá, pessoal, o valor da minha média da média geral, seria a variação seria baixa. E agora, se as médias fossem diferentes, essa variação vai ser alta. Então, eu espero que tenha grande variação da minha média para a média geral, mas eu espero que tenha pouca variação dentro do grupo. Tá? Isso que é a grande sacadinha da nova, tá bom? Então, agora, pessoal, aquela soma dos quadrados gerais, ela vai ser, como eu disse para vocês, ela vai ser dividido em dois componentes, que um é a soma dos quadrados dos tratamentos. O que é a soma dos quadrados dos tratamentos? Ó, é a minha média de cada tratamento menos a média geral. Tá, ó, eu vou subtrair a minha média de cada tratamento da média geral. E eu já falei, o que a gente espera é pouca variação, muita variação entre os tratamentos e pouca variação, né, dentro do grupo. Então, eu vou esperar que essa diferença da média de Carnaúba para a média geral, ela seja grande. A mesma coisa eu vou esperar para Lixeira e a mesma coisa eu vou esperar para Mocó. Caso
eu acredito que essas médias sejam diferentes. Se essa variação for pouca, a possibilidade dessas médias serem iguais, ela é muito grande. Então, essa diferença que nós estamos vendo aqui, pessoal, essa diferença que nós estamos vendo aqui, ó, da média de cada grupo para a média geral, é chamado da soma dos quadrados dos tratamentos, tá? Então, eu vou fazer essa subtração aqui, tá? Aí, depois, o que eu vou fazer, pessoal? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer a soma dos quadrados dos resíduos, tá, pessoal? Faltou um S aqui, me desculpe, tá? O que eu vou fazer agora, pessoal? Lembra que eu falei? O que eu espero aqui, pessoal? Eu vou pegar agora cada média dessa aqui, tá vendo? Cada pontinho desse e subtrair da média de cada tratamento. Então, ó, aqui é a média de carnaúba, aqui é a média geral, mas aqui é a média de espécies para carnaúba. Esse risquinho está representando a média. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou subtrair esse ponto da média, 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 e assim sucessivamente. Vou fazer para carnaúba e vou fazer para lixeira. Lembra o que eu acabei de dizer, então? A gente espera, se essas médias forem diferentes, a gente vai esperar que a variação da média de cada tratamento para a média geral seja grande. Mas eu vou esperar que essa variação da média, dentro dos pontos, né, das unidades amostrais, para a minha média do tratamento seja baixa. Eu vou esperar que essa variação seja baixa. Por quê? O que é o resíduo, então, pessoal? O resíduo é essa diferença. Tá? Então, o resíduo é a variação que existe de uma unidade amostral para a média. Essa diferença que existe, a soma, tá, pessoal, dessas diferenças aqui, ó, é o resíduo. Então, o resíduo, na verdade, ele é entendido como uma variação não explicada. Né? É aquilo que o meu modelo, né, que o meu teste não conseguiu explicar. E a gente vai observar mais à frente que quando a gente tem muito resíduo, alguns experimentos eles tentam explicar, ao invés de ele explicar que as médias foram iguais ou diferentes, eles tentam explicar os resíduos dos trabalhos. Mas a gente não vai se ater nisso agora, não. A gente vai deixar isso para um outro momento. Mas olha só, pessoal. Então, o que é o resíduo? É a variação que existe de uma unidade amostral para a média. Então, a soma dessa variação é chamada de resíduo. O que eu espero? Ter um grande resíduo ou um baixo resíduo? Obviamente, a gente vai esperar ter um baixo resíduo. Ou seja, o que significa ter um baixo resíduo? Uma baixa variação dentro do grupo. Tá, ó. Se eu tenho o resíduo é baixo, o valor da soma dessas diferenças for baixo, significa que tem uma baixa variação dentro do grupo. Voltando novamente, né, a nova espera que a variação dentro do grupo seja baixa e a variação entre os grupos seja alta. Tá? Então, essa soma dos quadrados resíduos, a gente espera que tenha um valor muito baixo, que isso está mostrando que volta novamente aquelas coisas que eu falei inicialmente lá, pessoal. Quanto mais eu coleto, eu estou coletando mais valores que estão próximos da média. Então, a tendência é que esses pontos sejam valores próximos à média. Então, a tendência é que o resíduo também seja baixo. E eu vou fazer isso, então, para todos, tá, pessoal? A observação menos a média, eu vou fazer para todos os pontos e para todas as observações. Então, a somatória dessas diferenças é chamado de resíduo. Então, quando eu vou testar a normalidade, eu não testo, tá, pessoal, a normalidade desses dados aqui. Eu vou testar a normalidade desses resíduos. Tá? Isso é o resíduo. É a variação não explicada. Voltando novamente, então, para fechar, o que é um resíduo é a diferença que existe de cada unidade amostral para a média. Então, dentro de uma análise de ANOVA, a gente espera que esses resíduos sejam baixos, porque eu vou esperar que cada valorzinho desse aqui seja próximo da média. Por outro lado, eu vou esperar que essa média, a variação dessa média aqui para a média geral seja alta. Que isso é um pressuposto interessante para a gente poder ter médias com valor, quando a gente for testar o pressuposto da hipótese nula, a gente observar que essas médias são distintas, tá? Então tá aqui, tá? Ó, então isso aqui é a soma dos quadrados dos resíduos. Agora, pessoal, o que a gente vai ver aqui? Soma dos quadrados totais, que é a soma do resíduo mais a soma do tratamento, tá? É o que variou, é a soma de cada ponta aqui para a média geral, para a média do seu experimento, mais essa diferença aqui. Tá? Então, a soma de toda essa variação é a soma dos quadrados totais. É o que variou entre os grupos e dentro dos grupos. Tá? Entre os grupos
e dentro dos grupos. Tá? Isso seria a soma dos quadrados. Então, é só você somar os valores lá da soma dos quadrados do desvio, mais a soma dos quadrados dos tratamentos. Aí você vai ter a soma dos quadrados totais. Então, a gente espera, mais uma vez, que essa diferença entre os tratamentos, né, seja grande, mas, porém, a variação dentro do experimento seja baixa. Tá? Então, só mostrando aqui, né, eu vou ter uma média geral. Então, aqui é a soma do quadrado de tratamentos, tá, ó, que está aqui, ó, que isso aqui é a variação dentro do grupo, tá, pessoal? Dentro do grupo. Como é que é feito isso aqui? Lembra lá, ó? Eu vou pegar o valor da minha média vezes, tá, pessoal? Aqui, ó, tá vendo? A média do tratamento menos a média geral elevado ao quadrado. Então, eu vou pegar número e o N, né, que é 10 unidades amostrais. Então, a carnaúba tem 10 unidades amostrais vezes 10, que é a média do tratamento, vezes, né, menos a média geral. Tá vendo? Eu espero que a média a variação dentro do tratamento seja baixa. E aí eu vou elevar ao quadrado, né? E aí eu vou ter esse valorzinho aqui. Tá? E eu vou fazer para esse tratamento aqui e vou fazer para esse tratamento. Então, nós temos, se eu somar os três valores aqui, ó, soma dos quadrados do tratamento, que é a soma disso aqui, né? Ó, eu vou ter aqui 13,267. Tá aqui, ó. Isso aqui é um calculado no programa PEST. Tá, ó. Tá aqui o valorzinho. Tá, ó. Agora eu vou fazer, calcular entre os grupos. Eu calculei a variação dentro do grupo. Agora eu vou ver a variação entre os grupos, tá, pessoal? Olha só. Aqui, desculpa. Aqui é a variação entre os grupos. Agora eu vou ver a variação dentro do grupo. Tá? Aqui é entre Carnaúba. Qual que é a variação que teve entre Carnaúba, entre Lixeira e Mocó? Agora eu vou ver a variação dentro aqui desse grupo, tá, pessoal? O quanto que variou entre as unidades amostrais aqui, tá? Ó. Olha lá, soma dos quadrados totais, tá? Ó, que é o resíduos, tá? Ó. Então eu vou lá pegar 17 menos 10,4, 6 menos 10,4 e vou fazer para todos os números. Se vocês quiserem fazer, vocês irão observar que para a Carnaúba nós vamos ter 144,4. Vou pegar aqui, ó, 9 menos 10,2, 8 menos 10,2 e vou pegar 7 menos 10,2 e vou fazer para todos os números. Se vocês quiserem fazer, né, vai dar esse valorzinho aqui. O mesmo vou fazer para o Mocó, que é 6 menos 8,9, 10 menos 8,9 elevado ao quadrado. Se vocês... Por que eleva ao quadrado, pessoal? Simplesmente para que a gente possa, né, ao final, lembra lá, né, que se eu não levar ao quadrado, se eu somar no final dá zero. Então eu preciso levar ao quadrado para eliminar os sinais negativos, né, e eu possa obter um valor que seja possível depois de investigar essa diferença. Então por isso que eu preciso levar ao quadrado, porque se eu não levo ao quadrado, vai ficar sinais positivo e negativo e no final quando eu somar vai dar zero. Então quando eu somo esses três valorzinhos, pessoal, eu tenho a soma dos quadrados totais. Isso então aqui são meus resíduos, né? Ó, soma dos resíduos, tá? Ó. Então, olha só, isso aqui é a variação que tem dentro do grupo, tá, pessoal? Dentro desse grupo, quanto que variou dentro do grupo, tá? Ó, isso aqui é a variação que tem dentro do grupo. Aqui é entre o grupo e a variação dentro do grupo, tá? Vamos olhar aqui agora, pessoal, graus de liberdades, né? Se eu observar entre os tratamentos, aqui tem 2 graus de liberdade. Por que é 2 graus de liberdade? Porque eu tenho 3 tratamentos e eu tenho uma média geral, né? Então, lembre-se que o que é o grau de liberdade? É o número de unidades amostrais, o número de tratamentos, menos o número de parâmetros que nós queremos comparar, né? Então, aqui é 1, tá? Aqui é 2, né? E aqui é 27 porque eu tenho o quê, pessoal? Pode ser também o número de unidades amostrais menos o número de parâmetros que eu quero comparar, que vai dar 27. Tá? Então, são 3 médias, eu tenho 30 unidades amostrais, 30 menos 3 vai dar 27 grau de liberdade. Lembra-se que eu falei, quanto mais unidades amostrais eu tenho, menos grau de liberdade eu vou perder e mais poderoso será o meu teste. Quanto menos unidades amostrais eu tenho, mais grau de liberdade eu vou perder e menor é o poder do meu teste. Então, o grau de liberdade está relacionado com o poder do teste, tá? Então, aqui, olha só, pessoal, soma dos quadrados dos tratamentos. Então, o que é isso aqui, pessoal? É a soma dos quadrados, a média dos quadrados dos tratamentos. Desculpa, tá? Agora eu já estou partindo aqui para comparar essas médias, tá? Ó.
a média dos quadrados do tratamento, o que eu vou dividir? 13, né, ó, esse valorzinho aqui, dividido pelos graus de liberdade de tratamento. Então, aqui, ó, tenho aqui 6, a média, né, é de 6,63, tá, ó. Agora, a média dos quadrados dos tratamentos é o quê? É a média, né, o 416, dividido pelo grau de liberdade, que deu 15,44, tá, ó, que é esse valorzinho aqui. Então, essa aqui é a média dos quadrados para o tratamento e a média dos quadrados para dentro do tratamento. Tá, ó, entre o tratamento e dentro do tratamento. Agora tem esse valorzinho do F. Como que chega nesse valor do F, pessoal? Olha só. Esse valorzinho aqui que é interessante, tá, ó, que a gente vai começar a entender. Esse valorzinho é a divisão da média dos quadrados dos tratamentos, que é esse aqui, esse 6, dividido pela a média dos quadrados entre os grupos, né, que é esse valorzinho aqui, ó, 15 e tal. Se eu pegar aqui, o F vai dar 0,429, né? Vamos colocar aqui o 27, né? Isso significa dizer, pessoal, o que está querendo dizer aqui? Que tem uma variação entre as médias, tá? Uma variação entre as médias de mais ou menos 0,43, tá? A gente pode arredondar aqui, né? Significa dizer que a variação, esse F está me dizendo que a variação entre as médias é de 0,43 aproximadamente. Tá, ó, esse F me indica isso. Então, aparentemente, parece que é uma variação muito baixa entre as médias, diferença muito baixa, que uma média em relação à outra está variando de 0,42, de 10, por exemplo, de Carnaúba para Lixeira, e de Lixeira para Carnaúba, existe uma variação de aproximadamente de 0,42. Então, isso, particularmente, parece que é uma variação bem baixa. E quando eu olho o valor do P aqui, né, pessoal, eu estou observando que o P está 0,65. E observe que o poder do teste, a gente coloca um P de 0,05. Então, o P aqui é muito alto. E quando eu olho o valor do F aqui, ó, tá vendo? A variação é muito baixa entre os tratamentos. Então, provavelmente, isso, quando eu comparo a variação entre os tratamentos, quando eu faço uma proporção da variação entre os tratamentos e dentro do tratamento, eu observo que tem uma variação mais ou menos de 0,43. Então, é uma variação muito baixa. Tá, mas vamos entender aqui o negócio, né, pessoal? Então, se o F calculado, tá, é 0,46, se o F calculado ele é maior que o T de tabela, significa dizer que ele é significativo. Agora, se o T calculado ele é menor que o T de tabela, ele é não significativo. Tá, ó. Então, se o T calculado ele é maior que o de tabela, ele é significativo. Significa que essas médias são diferentes. Então, eu vou rejeitar a hipótese nula. Agora, se o T calculado ele for menor que o T de tabela, a gente vai falar que esse F não é significativo, que significa dizer que nós temos que aceitar a hipótese nula. Então, como que eu acho esse valor de P aqui, pessoal? Olha só. Eu vou lá na tabela de F. Então, eu vou aqui, ó, é um pouquinho diferente. Aqui nós temos 2 graus de liberdade, que é entre os tratamentos, né, ó. E eu vou ter 27 graus de liberdade, que é dentro do tratamento. Tá, ó. Entre os tratamentos, 2 graus de liberdade, e dentro do tratamento, tá vendo, ó? Que são 27 graus de liberdade. Então, quando eu cruzo esses dois, eu achei aqui um T de tabela de 3,35, não é isso? De 3,35. E o T que eu calculei foi 0,429, não é isso? Tá, e aqui é o T de tabela, que foi 3,35. Então, olha o que nós vamos observar aqui, ó. Então, para eu aceitar, se eu pegar aqui a distribuição de valores de F, né, ó, aqui está o valor 0, então tem para mais e para menos. Então, deu menos 0,29 e mais 4,229. Então, aqui seria o intervalo, tá, pessoal, de aceitação da hipótese nula. Tá, ó. Agora, observe que, olha aqui, pessoal, esse valor aqui, ele está dentro, né, ó, dentro desse intervalo aqui, ó, do T calculado. O T calculado foi 3,35, aqui está 25, desculpa, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui, 3,35.
35, aqui está errado, tá? Ó, aqui é 3,35 e 3,35. Mas observe que o T calculado caiu dentro desse intervalo, que aqui esse intervalo seria o intervalo de aceitação da hipótese nula. Né? Ó, por quê? Porque observem que se o T calculado ele for menor que o T de tabela, ó, o T calculado, tá, ó, ele foi menor que o T de tabela, então ele está dentro desse espaço de aceitação aqui. Se ele fosse maior que o T de tabela, ele estaria na área de rejeição. Então, eu iria rejeitar a hipótese nula, né, e aceitar a hipótese alternativa. Então, neste caso aqui, como o meu T calculado ele foi menor que o T de tabela, ele caiu na zona de aceitação da hipótese nula. Tá? Por isso que eu aceito a hipótese nula de que as médias de espécies lenhosas entre os experimentos, né, conforme está evidenciado aqui no valor do P, elas não são diferentes, né? E vou rejeitar a hipótese alternativa de que essas médias são distintas. Certo, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro, né, a lógica da ANOVA. Né? Observe que ela é muito parecida com a lógica do teste T. E se você achou que o vídeo contribuiu, né, compartilhe com seus colegas e dissemine. No próximo vídeo eu vou mostrar como que nós fazemos o cálculo, tá, da ANOVA e a projeção gráficas da ANOVA no R. Tudo bem? Então, pessoal, grande abraço e até o próximo vídeo.